Mais um grande empresário acusado de sonegação. Afinal, qual é a vítima desse crime? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações distribuídas e descentralizadas. Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, tem uma história controversa. Diz a lenda que ele começou como carregador de malas no aeroporto de Confins, na região de Pão de Queijo, Holândia, ou como algumas pessoas ainda usam o nome estatal, Minas Gerais. Embora sendo uma profissão humilde, fez com que ele tivesse contato com políticos mineiros que usavam seus serviços no aeroporto. O cara, lógico, tem seu mérito. É um bom comunicador, expansivo, extrovertido e coisa e tal. Rapidamente juntou capital e abriu sua primeira lojinha em Divinópolis, no interior de Minas. A partir daí, a rede cresceu muito e virou uma grande rede de lojas de eletrodomésticos, com lojas em toda a Banânia. Existe quem diga que, mais do que ajudado por políticos, ele de fato começou como um laranja de um político, mas foi ganhando confiança e de alguma forma assumiu o negócio como seu. Mas, repito, não se sabe, tudo são especulações. É um fato que, mesmo que no começo ele tivesse alguma ajuda estatal ou ajuda de político, é inegável que o faro empresarial e capacidade de comunicação dele são o grande motivo do sucesso da empresa. Mais uma vez, reforço que tudo isso é lenda, ninguém sabe exatamente como ele começou o seu negócio, mas mesmo que você acredite nessas lendas, negar o mérito do cara no sucesso dele é irreal. No que me consta, ele pode perfeitamente ter juntado dinheiro mesmo e aberto sua primeira loja. Pois bem, a empresa fez muito sucesso, principalmente no falso boom econômico da época do Molusco de 9 dedos, quando ele era chefe da máfia. Na época, a injeção artificial de crédito no mercado fez muita gente comprar eletrodomésticos, e isso ocasionou uma expansão de várias redes de eletrodomésticos. Mas depois do boom veio o crash, como é padrão, né? Já na época da estocadora de vento, a loja já ia mal. Com a competição de serviços pela internet, parece que as lojas da Ricardo Eletro vinham perdendo receita cada vez mais. No final das contas, em 2018 e 2019, entrou com um pedido de recuperação judicial, fechou muitas lojas e estava batalhando para sair do vermelho. Não é difícil de imaginar que com essa crise do Covid a situação tenha piorado. De fato, o Ricardo Nunes sequer é proprietário da empresa mais, tendo repassado ela no meio da crise. Hoje, uma operação policial com o nome Direto com o Dono prendeu ele, a filha, e parece que fizeram buscas e apreensões em vários endereços dele e de familiares em várias cidades. A acusação da prisão temporária é sonegação e lavagem de dinheiro. Mas é aí que vem a pegadinha. Segundo a acusação, ele cobrou impostos na venda de produtos e não pagou tais impostos para a receita parasitária de Pão de Queijo Holândia. Bom, ninguém precisa explicar que a sonegação não é crime na ética libertária. A máfia estatal é ilegítima, não tem contrato com ninguém, portanto não pode exigir qualquer pagamento de qualquer pessoa que seja, por qualquer motivo que seja. Mas mesmo vendo isso pela visão juspositivista, pela montanha de rabiscos aleatórios cuspidos pelos deputados parasitas, tem coisa errada aí. Porque veja, o que estão acusando ele não é de sonegação. Sonegação, na definição legal, tanto na lei quanto no entendimento jurisprudencial e doutrinário, é quando ele esconde que vendeu produtos e, portanto, esconde o valor que deveria pagar de imposto. Quando a empresa declara que fez a venda, mas simplesmente não consegue pagar os impostos, isso é meramente dívida, ou seja, a Receita Parasitária Estadual sabe que o cara está devendo aquele tanto de imposto, mas não consegue pagar, como já vimos no caso, a empresa dele não está indo bem. É fato que vários mafiosos, governadores e prefeitos querem mudar o entendimento da lei para dizer justamente isso, que o mero fato da pessoa declarar tudo direitinho não exime ela da sonegação. O fato de não pagar simplesmente já significa sonegação. Há discussão em vários tribunais sobre isso, mas a posição majoritária, legal e doutrinária ainda não considera isso. Ou seja, ainda se considera que, se ele declarou o imposto corretamente, mas simplesmente não pagou, isso não é sonegação. Isso significa apenas que ele vai ser cobrado na justiça, vai entrar na dívida ativa do Estado, eventualmente vai sofrer penhora de bens e outras coisas do tipo. Porém, o Pacto de San José da Costa Rica, um rabisco aleatório escrito por várias máfias e que Banani assinou também,
e aqui, por acaso, tem o status de quase constituição, diz que não pode haver prisão por dívida, a não ser em caso de alimentos. Então, essa prisão dele é altamente irregular sobre vários aspectos aí. Eu não duvido nada que o advogado dele consiga tirar ele rapidamente. Mas por que o Estado se deu o trabalho de prender ele se ele vai ser solto rapidinho e prender não ajuda em nada a pagar dívida, porque se o cara já estava fudido antes, está mais fudido agora. Muito mais difícil o Estado receber essa dívida agora. O problema é que a prisão dele não foi para ele, foi um mero aviso para outros empresários. Entenda como a coisa funciona. Por óbvio que várias empresas estão passando por dificuldades nesse momento. No caso da Ricardo Eletro, as dificuldades vinham mesmo antes da crise. Muitas outras empresas estão com problemas enormes nesse momento por culpa das medidas idiotas ditatoriais de governotários e prefeitardados que decidiram proibir o comércio de abrir absolutamente de forma aleatória, sem qualquer necessidade. Qualquer empresário que trabalha com o público, a primeira coisa que ele deixa de pagar quando a coisa aperta são os impostos. É uma parcela cara, que vai demorar a ser cobrada. A conta é simples, quando as coisas melhorarem lá na frente eu pago isso. Empresários que fazem negócio com o governo, é verdade, é diferente. Eles pagam impostos antes de tudo, porque senão ficam impedidos de fazer outros negócios e até de receber dinheiro do governo. Mas o grosso dos empresários, imposto é a primeira coisa que para de pagar. Resultado, com essa crise causada pelos próprios governotários e prefeitardados, porque, lembra, o vírus em si matou menos gente que a pneumonia mata todo ano, mesmo em países que não fizeram lockdown. Ou seja, essa crise foi causada só pelo lockdown, não foi causada pelo vírus. Mas é lógico, tem muita gente que não está pagando imposto nesse momento. Está no aperto, não tem grana, a primeira coisa que corta é o imposto. Como a Receita faz nesse caso? Lembre-se, força não é solução. Se eles tentarem prender todo mundo que deve imposto, não teria nem cadeia para essa gente toda. Pior, eles acabam com a chance deles mesmos receberem, porque se já estava difícil receber da empresa antes, imagina com o dono da empresa preso, que agora ninguém vai mais emprestar dinheiro para ele não vai conseguir mais financiamento, não pode atuar para tentar melhorar a empresa dele. O importante aqui é isso, a saída do Estado, como ele não consegue usar a força, é pelo medo, pela ameaça. Eles pegaram um cara que tem visibilidade, Ricardo Eletro é muito conhecido, eles já viram que o cara tá quebrado mesmo e quiseram fazer um exemplo. Vamos pegar esse cara conhecido para dar visibilidade ao problema. Você que não é empresário talvez nem perceba, mas para quem é empresário e está com parcelas de imposto em aberto, isso soa como uma ameaça. É o que o Estado quer fazer, ele quer ameaçar você. Olha, estamos de olho em você, você aí que deixou de pagar imposto esse mês, dá um jeito de se virar, vender suas cuecas e pagar o imposto. Veja, eles não têm nem como cumprir essa ameaça. Como eu disse, não tem como eles prenderem todos os comerciantes com dívidas de impostos, porque isso, nesse momento, seria quase como prender todos os comerciantes, 100% deles. Mas a ameaça, a intimidação é uma arma poderosa. Tenho certeza que vai ter muito comerciante que vai sentir a ameaça e vai fazer a força para pagar alguma coisa. Se vai conseguir pagar, eu não sei, mas a chance de ser preso mais alguém é pouco provável. Lógico, se pouca gente embarcar nesse medo, eles vão sortear um segundo comerciante conhecido para fazer a mesma coisa com ele, para dar um novo recado. Fizeram o mesmo com o Neymar há um tempo atrás, lembra? Ele foi acusado de sonegação por receber um dinheiro via PJ e não como pessoa física, o que faria ele pagar mais grana de imposto. Mas isso não é sonegação, porque receber como PJ é perfeitamente legal. A ideia deles sempre foi dar o recado. Eles sabiam que não iam conseguir prender o Neymar, ou se prendessem ele não conseguiria ficar preso porque não é crime. Mas a ideia deles era dar o recado. Você aí que recebe como PJ, olha o que a gente fez até com o Neymar. Com você então não vamos nem pensar, vamos foder sua vida se você não começar a pagar imposto como pessoa física. No final das contas, no frigir dos ovos, como dizia minha avó, é só essa arma que o Estado tem, a ameaça, o medo. No caso do Ricardo Eletro, como também o do Neymar, sequer o que eles fizeram é sonegação. Mas mesmo se fosse, essa é a maior arma do indivíduo com capacidade real de atingir o Estado. No final das contas, é isso que vai derrubar o Estado em alguns anos, a incapacidade de arrecadar impostos. Eu lamento pelo Ricardo Eletro estar sofrendo essa violência estatal sem sentido, por mais que ele tenha ligações ou não com políticos. Isso não justifica a violência que estão submetendo ele. Não tive acesso aos autos do inquérito, quero deixar claro, mas pelo que foi divulgado pela mídia, isso não é justificativa nem pela lei positivada merda da máfia estatal, muito menos pela ética libertária. Tenho certeza que ele vai se safar dessa rapidamente, porque o interesse é só assustar o gado. Minha dúvida é o quanto isso foi efetivo. Espero que não muito.
Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Caio Carvalho, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!